Boa noite, pessoal. Em seguida, nós estaremos dando início à nossa atividade. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar aqui ouvindo um pouquinho de música enquanto não chega o nosso horário. Sejam todos acolhidos e vamos aguardar só mais uns minutinhos para darmos início, então. Em seguidinha, nós estaremos dando início à nossa reunião dialogada de sábado, às 19h30. Só mais uns instantes enquanto o pessoal vai chegando aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sintam-se acolhidos. Bem, pelo meu relógio são 19h30, né? A hora que nós começamos o nosso trabalho de sábado. Então, a todos vocês, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, eu dou as boas-vindas, desejo que todos sejam acolhidos. Acho que a maioria, né, a gente já se conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Jane, e hoje nós temos uma atividade em uma modalidade dialogada, né? Nós trazemos um tema e depois todos são convidados a participarem, a colocarem as suas opiniões, a fazerem perguntas. Então eu poderia dizer que o trabalho de hoje é conduzido por vocês, né? Eu estou aqui só para fazer uma mediação. Então, assim que eu colocar o tema, eu já solicito que todos vocês possam ir pensando, né, sobre esse título que será apresentado, para que o nosso trabalho possa se concretizar da melhor forma possível. Como sempre, nós começamos os nossos trabalhos com uma prece. Então, eu vou pedir, né, a todos vocês que possam me acompanhar nesta prece inicial. Vamos elevar nesse momento o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos espíritos protetores, rogando a eles o amparo e a proteção para o nosso trabalho. Que durante esses minutos em que estaremos reunidos de forma virtual, mas com os nossos pensamentos unidos e fortalecidos, possamos ser olhados pela espiritualidade superior nas nossas necessidades e que possamos, dentro das nossas possibilidades, contribuirmos para a construção do reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Ampare-nos, Pai. É isto que nós rogamos quando pedimos permissão para darmos por aberto esse nosso trabalho da noite de sábado. Que assim seja. Só vou desligar o som aqui. Pronto. Como sempre, os nossos trabalhos, eles são sempre orientados por uma passagem do Evangelho, né? E hoje nós iremos tratar do capítulo 17. O capítulo 17 é Sede Perfeitos. E o item que nós iremos trabalhar é o item número 3, que tem como um subtítulo O Homem de Bem. Então, eu vou ler uma introdução desse capítulo e já
Em seguida, damos início ao nosso diálogo. Diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Então, a pergunta que irá conduzir o nosso diálogo, antes de eu dar a pergunta, já aviso também que se quiserem deixar um copo com água para ser magnetizado ao final do trabalho, podem deixar. Então, conforme esse pedacinho que eu li aqui do Evangelho, a pergunta de hoje para nós refletirmos é: nós estamos nos esforçando para sermos homens de bem? Quando eu falo a palavra homens, né, gente, é óbvio que eu estou falando de homens, de mulheres, de crianças, né? Acho que fica claro isso, né? Então, estamos nos esforçando, né? É claro que nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. E se nós vivemos em um planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Sim, somos ainda. Mas o nosso destino é a perfeição, né? E esta perfeição, ela só será atingida através do nosso esforço. Então, o que é que nós entendemos por sermos homens de bem? Nós estamos nos esforçando para sermos esses homens de bem? Em que momento da nossa vida nós reconhecemos esse nosso esforço? Que atitudes que nós temos que nós podemos dizer sim, através desta atitude eu estou me esforçando. E o contrário também, que atitudes nós temos ainda, que comportamentos nós temos ainda, que nós, ao nos autoanalisarmos, podemos dizer: não estou conseguindo, não estou me esforçando o suficiente. Eu ainda tenho esse comportamento que não é muito adequado, né? Já temos aqui a contribuição da Regina. A Regina diz assim, ó: fazendo reflexões diárias dos nossos atos. Muito bem, Regina, né? Estas reflexões diárias que a Regina fala, elas são um caminho para o nosso autodescobrimento, né? No meio espírita, a gente fala muito em reforma íntima, né? Muito se fala em reforma íntima. Mas, pergunto a vocês, reformar o quê? Como é que eu vou reformar alguma coisa que eu não conheço, né? Eu só posso fazer reforma íntima a partir do autodescobrimento, através desta autoanálise que a Regina fala aqui, destas reflexões. Eu tenho que parar e conseguir me olhar e me perguntar: e se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como será que ele agiria? Nós costumamos fazer esta pergunta? O Paulo diz assim, ó: penso que a grande maioria está se esforçando para alcançar as condições de um homem de bem, né? Vocês concordam com o Paulo? Acreditam que a maioria está se esforçando para alcançar as condições de um homem de bem? Quando a gente, né, eu penso assim que esta maioria que o Paulo fala, às vezes parece que é a maioria do nosso círculo de amizades, do nosso círculo de conhecidos, dos nossos amigos da casa espírita. Mas quando a gente vê as notícias na TV, no jornal, será que a maioria está se esforçando realmente para ser um homem de bem? O que vocês pensam a respeito disto?
Será que a mensagem de Jesus Cristo já chegou à maioria? As pessoas estão praticando a lei de justiça, de amor e de caridade? A Anna Becker diz assim, ó, olhar para dentro e entender que assim como temos falhas e defeitos, nosso próximo também tem. Menos julgamento através da empatia também é agir como homem de bem. Muito bem, Ana. Empatia, né? Empatia. Me colocar no lugar do outro. Entender, procurar entender pelo menos por que que o outro está agindo daquela forma. O que que está levando ele a agir daquela forma? Então, se eu me reconheço imperfeito e cheio de falhas, que direito eu tenho, não é mesmo, de julgar as atitudes do meu semelhante? Muito bem, Ana. Vamos ver. O Paulo diz assim, ó, bem poucos se esforçam para se autoconhecer. É verdade, né, Paulo? Então, muitas vezes a gente diz assim, eu me conheço, né? Esses dias eu fiquei pensando assim, uma amiga nossa aqui nesse trabalho, né? Uma amiga querida, ela disse assim, imagina, falaram isso de mim e eu fiquei muito magoada porque eu não sou isto. Será, né? Vamos imaginar o nosso inconsciente como um oceano, como todos os oceanos que envolvem o nosso planeta, um oceano. Esse é o nosso inconsciente. E agora nós imaginemos uma rolha, uma pequena rolha de garrafa boiando nesse oceano. Esta rolha é o nosso consciente, é a parte nossa que nós conhecemos. Então, como é que nós podemos dizer que não somos arrogantes, não somos prepotentes, orgulhosos, vaidosos, ciumentos, se nós não nos conhecemos? Será que em nenhum momento da nossa vida nós somos isso? Vamos ficar com essa reflexão. A Adília diz assim, ó. Não, ela colocou uns nomes aqui para a prece que nós vamos mentalizar no final. A Grátia diz assim, ó, creio que sim, está havendo uma mudança significativa na humanidade. Sim, Grátia, né? Esses dias eu vi uma frase que diz assim, ó, que o bem é muito maior que o mal. Só que o marketing do mal é muito bom, pode ser, né, Grátia? Porque assim, notícia boa não estampa a manchete de jornal, né? Eu tenho mais ou menos esse pensamento, assim, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo também. Vocês concordam com a Grátia? O que que vocês pensam? O Tusnildo diz assim, ó, o caminho é se opor e contestar todas as mazelas da sociedade, né? Tusnildo, nos opormos, não é mesmo? Às injustiças, às violências, é verdade. O Silvio diz assim, ó, modificar padrões comportamentais que são gerenciadas por emoções não elevadas, né? Modificar. E para modificar estes padrões, eu preciso me autoconhecer, não é verdade? Eu preciso me autodescobrir, né? Através daquilo que a nossa colega ali falou anteriormente, né? Através das reflexões diárias. O Paulo diz assim, ó, conhecemos as leis divinas, contudo, poucos as empregam. É verdade. Temos o conhecimento das leis, né? Mas aplicamos estas leis nas nossas vidas, às vezes até em alguns momentos, mas não na maioria. A Maria Lúcia diz assim, ó, concordo com Paulo e lembro que diz no Evangelho, se reconhece o verdadeiro espírita no esforço que faz para domar as más tendências. Penso ser esta a diretriz válida para todos nós cristãos, né? Então é isto que a Maria Lúcia disse, ó, o esforço que a gente faz para domar as más tendências. Todos nós temos ainda estas más tendências. Mas no momento que eu as reconheço, que nem eu falei esses dias, se eu me reconheço ciumenta, eu vou me esforçar, né? Eu vou procurar perceber que eu não sou dona da pessoa, né? Ou que eu não sou dona daquela situação e procurar mudar esse padrão de comportamento.
se eu me reconheço arrogante, se eu me reconheço vaidoso, né? Procurarmos mudar esses padrões. É isso aí, Maria Lúcia, né? Temos estas imperfeições, né? Mas assim, eu sempre brinco, né, que só o que não muda é pedra. Mesmo assim, a pedra vai se esfacelando com o tempo, né? E nós não somos pedras, então nós podemos mudar. E outra coisa que eu sempre digo é assim, ó, só não muda de opinião quem não pensa. Se nós pensamos, podemos mudar de opinião, não tem nenhum problema nisso, né? O que não podemos é nos deixarmos ser dominados pelo orgulho. Ah, não, a minha opinião é essa e eu não mudo de jeito nenhum. A Maristela diz assim, ó, como vivemos em um planeta de provas e expiações, ainda temos uma grande parcela da população imperfeita e sem empatia, né? Eu diria, Maristela, que toda a população é imperfeita, né? Todos nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados aqui nesse planeta, né? Então, todos nós, né? Não é a maioria, todos somos imperfeitos. A Beth Lima diz assim, ó, acho que o primeiro passo é reconhecermos nossas falhas e a partir daí tentarmos mudar. Exatamente, né, Beth? Se tu puder dar um exemplo, Beth, depois dizer uma falha que a gente pode observar em nós e tentar mudar. E como é que a gente tenta mudar essa falha? Né? Se tu puder, diz aí para nós. A Fernanda Ramos diz assim, ó, o homem de bem se esforça para desenvolver o perdão a todos, indulgência com as falhas alheias e benevolência, né? Perdão a todos e a nós mesmos, né? Precisamos nos auto-perdoar também, né? E perdoarmos os outros. Indulgências com as falhas alheias, sim. Se eu sou imperfeito e se eu sou cheio de falhas, eu tenho que ser indulgente com as falhas do meu irmão. E benevolência, né? Muito bem, Fernanda. Exercitarmos a benevolência. A Dani diz assim, ó, a transformação, renovação e transição planetária está aí. Exatamente, Dani, né? Estamos no auge de um movimento de transição planetária. A Fernanda Ramos diz assim, ó, verdade. O bem, infelizmente, não gera ibope e por isso não sai tanto nas notícias, mas está acontecendo muitas coisas boas ao nosso redor. Temos que buscar e enxergar. Verdade, Fernanda. A Dani diz mais uma aqui, ó. Pedir perdão a Jesus e tentar melhorar a cada atitude. Isto mesmo, Dani. A Grátia diz assim, ó, falta de paciência é uma dificuldade de muitos. É verdade, né, Grátia? Como nós ainda somos impacientes. Um exemplo muito claro da nossa falta de paciência é, tem um irmão que está com uma dificuldade, chega para conversar conosco. A gente não ouve. Muitas vezes a gente fica mexendo no celular, ou a gente fica olhando a televisão, ou a gente está louco que ele acabe logo, ou então, em vez de ouvir ele, nós começamos a falar das nossas dificuldades, não temos paciência para ouvir o outro, né? Falta de paciência é algo que a gente precisa exercitar. O Paulo diz assim, ó, a vaidade, o egoísmo e o orgulho são os maiores entraves até para o autoconhecimento. Exatamente, né? Não sei assim, se são os maiores, eu diria que são os responsáveis, né? Se eu sou vaidoso, se eu sou egoísta e se eu sou orgulhoso, como é que eu vou conseguir olhar para dentro de mim? Como é que eu vou conseguir admitir que aquela minha atitude foi equivocada? Como é que eu vou conseguir admitir que eu falhei? Eu disse, esse caminho aqui não é bem por aí, esse caminho aqui vai conduzir, né, a um resultado que não é muito bom. Se eu for orgulhoso, eu vou ficar o tempo todo dizendo, não, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo.
em nenhum momento eu vou ter a humildade de ouvir o outro e pensar, olha, mas quem sabe ele não tem razão? Quem sabe isto que ele está falando não faz sentido? Não é? Se eu sou orgulhoso e vaidoso, jamais eu vou achar que eu tô certo e que tem que ser do meu jeito. Realmente, Paula, é isso aí. A Beth diz assim, ó: sempre tive dificuldade em perdoar. A doutrina espírita está me ensinando que o perdão é um gesto de humildade e que precisamos exercitar no dia a dia. É verdade, né, Beth? Então, assim, como é que a gente perdoa, né? Como é que a gente trabalha, né, Beth, esta dificuldade de perdoar? Quer ver uma coisa? Uma coisa é eu perdoar a pessoa que me dá uma cortada no trânsito. Uma coisa é eu perdoar a pessoa que fura a fila do supermercado na minha frente. É fácil, né? Eu consigo perdoar. E agora? Será que eu consigo perdoar uma pessoa que assassinou o meu filho? Eu consigo perdoar uma pessoa que me violentou? Eu consigo perdoar uma pessoa que me caluniou? Então, Beth, é perfeitamente compreensível isso que tu diz. É necessário perdoar. Eu preciso perdoar estas pessoas, mas é difícil. E o perdão também é um exercício, né, Beth? Como é que a gente vai perdoar? O primeiro passo já para perdoar é não desejar o mal. Se eu não desejo o mal para aquela pessoa, já é o primeiro passo. O segundo passo é eu não retribuir o mal que ela me fez na mesma moeda. E aí eu vou começando a exercitar o perdão aos pouquinhos. Vamos lá para os outros, tem bastante comentário aqui. Tá? A Dani diz assim, ó: cada encarnação é uma chance que temos de nos elevarmos. Vamos, através da prece, nos aproximar de Cristo e evoluir, né? Exatamente, né, Dani? Através da prece e através das nossas mudanças de comportamento. A Regina diz assim, ó: a humildade é um dos meios para a nossa elevação moral. Sim, Regina, é isso mesmo. Quem mais? A Maria Lúcia diz: e quantas vezes nos deixamos de nos enxergar como verdadeiramente somos? E quantas vezes, como crianças ainda no caminho evolutivo, pedimos desculpas e no dia seguinte tornamos a cair nas mesmas armadilhas? Preciso estar atento às minhas relações. Aí está o campo fértil para o exercício da busca do homem de bem. Muito bem, Maria Lúcia, exatamente isto, né? É o tempo todo, 24 horas por dia, nos analisando e procurando não repetir aquelas situações que nós sabemos que não são legais, não é mesmo? A Fernanda diz assim, ó: para nos tornarmos homem de bem, é fundamental conseguirmos enxergar quem realmente somos. Somente nos modificamos quando temos conhecimento de que realmente temos tais defeitos. Não é, Fernanda? Temos tais defeitos. Quem é que não tem defeito? Quem é que não tem imperfeição? Se não tivéssemos, com certeza não estaríamos aqui tendo essa conversa agora. A gente estaria lá num plano bem mais elevado, com espíritos bem mais elevados também do que nós, né? Se estamos aqui reunidos nesse sábado, a esta hora, conversando, é porque somos seres imperfeitos. Estamos procurando melhorar, mas ainda somos. O Ronaldo diz assim: o Ronaldo está pedindo preces também, e vamos, no momento final, também mentalizarmos estes amigos que ele está pedindo ali as preces. Muito bem, pessoal. Então, aguardando mais contribuição de vocês aí, tá muito bom o nosso diálogo, né? E a pergunta se nós estamos nos esforçando para sermos homens de bem. Aguardo aqui, tá? Outra coisa, assim, que a gente comentou ali, né, sobre a gente não mudar comportamentos. Muitas vezes nós achamos que a nossa verdade é a que deve prevalecer, né? Nós acreditamos que sabemos e que aquilo que nós temos como verdade é a que deve prevalecer.
como se nós fôssemos detentores da verdade, né? E no Evangelho, ali tem uma passagem, não nesse capítulo, mas em um capítulo anterior, que diz assim, ó: a verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Então, nós não somos donos da verdade. Nós não somos detentores da verdade, porque nós somos espíritos atrasados, né? Então, como é que eu posso achar que a minha verdade é que deve prevalecer sempre, né? A minha verdade é minha, é minha. Ela pode não ser a verdade do meu colega de trabalho, do meu irmão, né, do meu pai, da minha mãe, do meu companheiro, aquela verdade é minha, do meu colega de casa espírita, né? Não é porque nós somos espíritas, né, que nós pensamos todos da mesma forma. Nós só temos individualidade, né? E pensamos de forma diferente. E todos os pensamentos e todas as opiniões são válidas e têm que serem respeitadas, né? Ninguém é detentor da verdade. Mas muitas vezes nós achamos que é a nossa verdade que deve prevalecer, movidos, né, claro, pelo orgulho, pelo egoísmo, né, que nós já falamos tanto aqui, né, que o egoísmo, assim, é a grande chaga, a gente poderia dizer, né, é através dele que vem todas as outras imperfeições. A Leonice diz assim, ó: por não determos a verdade somente através de erros e acertos, vamos adquirindo conhecimento e nos aperfeiçoando, nos tornando assim, ao longo das encarnações, homens de bem. Muito bem, né, Leonice, assim, erros e acertos. Eu gosto sempre de trazer a imagem da criança aprendendo a caminhar, né? Vocês já observaram um bebê aprendendo a caminhar? Como é que é? Ele cai, ele levanta, ele segura no sofá, e ele cai de novo, e assim ele vai indo até aprender a caminhar, né? E aí no começo ele sai correndo, todo atrapalhado, né? E aí ele cai lá na frente, assim somos nós, bebês aprendendo a caminhar. O Paulo diz assim, ó: em relação aos que aqui estamos, sim, estamos nos esforçando para nos tornar homens de bem. Quantos poderiam estar aqui aprendendo e optaram por outro evento ou atividade? Sim, Paulo, exatamente, né? Nós que estamos reunidos aqui nesse momento, nesta reunião, é um esforço que nós estamos fazendo para nos tornarmos homens de bem, né? Foi isso que ele colocou naquele comentário anterior lá, né? Nós que estamos aqui reunidos, né? Nós poderíamos agora estar assistindo uma série, tem umas séries tão boas para ver, né? Poderíamos estar ouvindo música, poderíamos estar em um restaurante, os restaurantes já estão abertos, né? Poderíamos estar em uma reunião, mas nós escolhemos estar aqui. Então, isto já é um mérito nosso, é um esforço que nós estamos fazendo, não é mesmo? Para nos tornarmos homens de bem. Verdade, Paulo. A Maria Lúcia diz assim, ó: e a minha verdade se transforma ao longo da caminhada. Como é gratificante ver as mudanças, né? Verdade, né, Maria Lúcia? Tem uma situação que há um tempo atrás para mim poderia ser uma verdade e que hoje não é mais. Deixou de ser. Então, as nossas verdades também vão se transformando. Realmente. Fica repetitivo, mas é muito verdadeiro isso. Ah, deixa eu ver aqui. Quem mais comentou? Então, é isto. Vamos ver se alguém tem mais algum comentário, que nós já estamos nos aproximando do nosso final. Então, gente, assim, se a gente pudesse fazer um resumo desta nossa fala, né? O que conta muito para nós nos tornarmos homens de bem é o nosso esforço pessoal, né? É o esforço que nós fazemos para nos melhorarmos, né? E para exercermos aquilo que nós falamos lá no começo da nossa reunião, a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Procurarmos ser justos,
amorosos e caridosos, né? E eu pegaria esse item do meio, amorosos. Se tem alguma coisa que a nossa sociedade precisa, é amor, né? Se tem algo assim que está muito em falta no nosso planeta hoje, é amor. Precisamos amar o nosso irmão, né? Precisamos amar o nosso irmão do jeito que ele é. Precisamos, né, pensar sempre. E se fosse Jesus Cristo, como é que Jesus agiria nesta situação? Se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos seguidores de Jesus Cristo, em todas as nossas atitudes, nós precisamos pensar como é que Jesus agiria aqui. E se nós, porventura, reconhecermos que nós nos equivocamos, se nós nos melindramos, se nós ofendemos o nosso irmão, se nós magoamos o nosso semelhante, vamos nos desculpar, vamos dizer, olha, meu amigo, lá naquela situação eu acho que eu me equivoquei, eu agi de uma forma que não era adequada, me desculpa. Vamos conversar de novo, porque e esse amor que eu tô falando, gente, né, no geral, mas principalmente entre nós espíritas. Se nós espíritas não nos amamos, o que é que a gente está fazendo aqui? Que valor tem esse nosso trabalho? Se eu não amo o meu colega de trabalho, né, os meus amigos de caminhada, e aí? Será que eu estou exercendo a lei de amor? Né? Vamos pensar sobre isso. E sempre, como é que Jesus agiria nesta situação? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Vocês podem ter certeza, a pessoa que mais aprende nesse trabalho sempre somos nós que estamos aqui. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito com vocês hoje. Muito obrigada mesmo, de coração. Vamos agora então para o segundo momento da nossa atividade, né? Aos sábados nós temos como hábito fazer uma prece pelos nossos irmãos suicidas e depois no segundo momento nós temos a irradiação e a magnetização das águas. Peço a vocês então que possam se unir em pensamento conosco nesta prece. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, amigos queridos da espiritualidade, somos gratos pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui nesta noite, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Só pelo fato, Pai, de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, sabemos que os nossos pensamentos estão unidos. Sabemos que durante esses instantes somos repletos de boas vibrações, de vibrações de amor, de carinho, de fraternidade. E certos, Pai, que somos disso, nós gostaríamos, nesta noite, de dividir estas vibrações que nos invadem com todos os nossos irmãos que precisam delas. E de forma muito carinhosa e muito especial, gostaríamos, Pai, que estas vibrações, que estas energias amorosas de luz e de esperança pudessem chegar a todos aqueles nossos irmãos que deixaram a vida no corpo físico pelas vias do suicídio. Gostaríamos, Pai, que eles pudessem, nesse momento, ouvir esta nossa prece e que eles pudessem sentir o nosso desejo e a nossa empatia pela sua dor e pelo seu sofrimento. Que eles pudessem entender que sabemos
que ao regressarmos à vida no corpo físico, todos nós temos um planejamento para levar a nossa vida da melhor forma possível, mas que muitas vezes o sofrimento e a dor se apresentam de uma forma tão grandiosa que muitos fraquejam, acham que não vão dar conta e acham que exterminando a vida, também o seu sofrimento chegará ao fim. Mas eles conseguem perceber que não foi isto que aconteceu, que continuam vivos e que aquela dor e aquele sofrimento foi potencializado, aumentou, tomou proporções grandiosas. Que esses irmãos, Pai, possam perceber que apesar de tudo isso, eles não estão abandonados, eles não estão sozinhos e nem desamparados, que são filhos de Deus e que junto a eles se aproximam os trabalhadores de Jesus Cristo e de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que chegam até esses nossos irmãos convidando-os para que possam se reerguer, se levantar, saindo desta situação de dor e sofrimento, que possam ser acolhidos e a partir de hoje recomeçarem uma nova jornada, de novas oportunidades, de novos esclarecimentos, de luz no seu caminho. Acolhe, Pai, a todos esses nossos irmãos, ampara-os, protege-os. É isto que nós te rogamos, Pai, pedindo que esta nossa prece e que estas nossas vibrações possam chegar a todos eles. E gostaríamos agora, nesse segundo momento, de pedirmos por todos aqueles que foram citados aqui ao longo desse trabalho. Pedirmos também por todos aqueles nomes que nós temos nos nossos apontamentos. Gostaríamos de lembrar, Pai, dos nossos irmãos trabalhadores da área da saúde, em quaisquer setores que sejam, de todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, vitimados pela Covid-19 e por outras doenças quaisquer que sejam. Que os benfeitores espirituais possam também se aproximar desses nossos irmãos, olharem as suas necessidades e atendê-las dentro das suas possibilidades. Rogamos pelos nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E pedimos também, Pai, pela água que deixamos para ser magnetizada, que ela possa receber as propriedades necessárias para a saúde do nosso corpo e do nosso espírito. E para encerrarmos, Pai, esta nossa reunião da noite de hoje, gostaríamos de lembrar de uma oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso, que estais no céu e em todos os locais do nosso universo, santo seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de justiça e de caridade. Seja feita sempre a vossa vontade, mesmo quando venha contra os nossos desejos infantis. O alimento para o nosso corpo físico e para o nosso espírito, dê-nos hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, as nossas fraquezas e todas as vezes que esquecemos os teus ensinamentos de amor e nos deixamos dominar por nossas intenções fúteis e egoístas. E para finalizar, pedimos que nos livre do mal, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos.
pela participação de vocês. Foi uma alegria estarmos aqui reunidos e convido a todos vocês para que possamos nos reunir novamente amanhã de manhã, na nossa prece diária, às 9 horas da manhã. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e um bom descanso.